Na mesma coletiva, o presidente Michel Temer falou da crise política criada pela saída do ministro da Cultura, Marcelo Calero. Pivô da crise, Marcelo Calero deu uma entrevista exclusiva à jornalista Renata Lopretti. Ele admitiu que gravou conversas com outros ministros, sem dizer quais. E disse que gravou um telefonema entre ele e o presidente Michel Temer. Mas acrescenta que o conteúdo dessa conversa foi meramente protocolar. A gente vive num momento de passar o Brasil a limpo, né? E eu cumpri minha obrigação de cidadão. O ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, se refere à denúncia que fez à Polícia Federal contra Gedel Vieira Lima. Segundo Calero, Gedel, então ministro da Secretaria de Governo, o teria pressionado a reverter uma decisão do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O IPHAN tinha embargado a construção de um prédio residencial numa área nobre de Salvador, de frente para o mar, onde há muitas construções históricas. Gedel tem um apartamento no edifício, comprado na planta. Gedel admitiu que procurou o ex-ministro da Cultura para liberar o empreendimento, mas não que tivesse pressionado o colega. Não adotei nenhuma medida que pudesse ser interpretada como pressão por parte do ex-ministro Calero. Mas Gedel não resistiu e renunciou na sexta-feira. Na entrevista ao Fantástico, Marcelo Calero reafirmou o que disse em depoimento à Polícia Federal. Deu detalhes da pressão que relata ter sofrido do então ministro Gedel e também do chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e do próprio presidente Michel Temer. Eu queria que o senhor me descrevesse as conversas que teve com o presidente Michel Temer a respeito do caso do apartamento do ministro, agora ex-ministro Gedel Vieira Lima. Foram 3 conversas presenciais que eu tive com o presidente Temer a respeito desse tema. A primeira delas aconteceu no jantar no Palácio do Alvorada. Eu pedi 5 minutos com o presidente e descrevi a ele o que estava acontecendo, ou seja, que eu tinha sido alvo de uma pressão do ministro Gedel. Ele disse que não me preocupasse, que ele trataria de dizer ao ministro Gedel que não tinha sido possível atendê-lo. Dessa conversa, inclusive, Renato, eu saí muito satisfeito. Eu achei que ali contava com o respaldo do presidente. No dia seguinte, por volta da hora do almoço, isso já foi na quinta-feira, eu recebo uma ligação do Palácio Planalto. O presidente queria falar comigo com urgência. Quando eu chego no Palácio Planalto, o clima já era outro, né? A abordagem já foi bastante diferente. O presidente estava sozinho quando conversou com o senhor? O presidente estava sozinho, éramos só nós dois. Eu entrei muito rápido na sala dele e ele me disse, então, Marcelo, eu tenho muito apreço por você, mas essa decisão tomada pelo IPHAN nos causou bastante estranheza, porque ela teria sido muito rápida e a impressão que a gente tem é que não foi uma decisão correta e me causou dificuldades operacionais. E eu sublinho isso, Renata, porque esse foi precisamente o termo que o presidente da República usou e me chamou muito a atenção, né? Um termo, dificuldades operacionais. Ele explicou quais seriam? Não explicou, disse apenas que as dificuldades operacionais decorriam do fato de que o Gedel teria ficado muito irritado com essa decisão. Segundo Calero, Temer pediu para que ele desse um jeito de enviar o processo para a AGU, a Advocacia Geral da União, e citou a ministra Grace Mendonça, que comanda o órgão. Inclusive falou nesse momento da ministra Grace, falou: a ministra Grace tem um conhecimento jurídico muito bom, é uma pessoa muito preparada, usou esses termos, e certamente ela vai poder resolver essa questão de uma maneira que fique bom para todos. Ele também usou esse termo. Em menos de 24 horas, todo aquele respaldo que ele me havia garantido, ele me retira. E me determina que eu criasse uma manobra, um artifício, né, uma chicana, como se diz no mundo jurídico, né, para que o caso fosse levado à AGU. Né? E aí eu não sou leviano, não sei o que a AGU faria, não sei se a ministra Grace estava ou não sabendo, enfim, não posso afirmar isso categoricamente, embora tenha indícios. E no final, quando a gente estava se despedindo, me chamou muito a atenção a declaração que ele fez. Marcelo, a política tem dessas coisas, a política tem esse tipo de pressão. Como se estivesse dando um conselho, né, ou um ensinamento a uma pessoa que chegava agora à política. Eu vi algumas declarações dizendo que eu teria sido desleal, né? Eu acho que o servidor público, ele tem que ser leal, mas ele não pode ser cúmplice. Leal, mas não cúmplice. Calero afirma que passou a ser alvo de uma campanha difamatória dentro do governo.
começaram com essa boataria, né, vinda aí do Palácio Planalto, de que eu deliberadamente teria pedido um encontro com o presidente da República para, de maneira ardilosa, né, sorrateira, gravar esta audiência, né, ou seja, entrar no gabinete presidencial com um instrumento, né, com uma ferramenta de gravação, né. Eu preciso dizer que isso é um absurdo, né? Isso aí só serve para alimentar essa campanha difamatória, né? E desviar realmente o foco das atenções. Eu acho que essa seria uma conduta muito típica dos políticos tradicionais de Brasília, né? Que se gravam mutuamente em encontros presenciais. Eu jamais entraria no gabinete presidencial por ser diplomata, por respeitar a liturgia dos lugares que eu frequento, com um ardil, né, com uma ferramenta sorrateira dessa natureza, né? O que eu fiz, sim, e isso é importante dizer, até por sugestão, né, de alguns amigos que tenho da Polícia Federal, eu, nos momentos finais, para me proteger e para dar um mínimo de lastro probatório de tudo aquilo que eu relatei no depoimento, eu fiz algumas gravações telefônicas, ou seja, de pessoas que me ligavam. Entre essas gravações, existe uma gravação do presidente da República, mas uma gravação absolutamente burocrática. Inclusive, eu fiz questão de que essa conversa fosse muito protocolar, que é a conversa da minha demissão. Eu tive a preocupação, inclusive, de não induzir o presidente a entrar em qualquer tema, né, para não criar prova contra si. Além dessa conversa telefônica, que o senhor disse que foi protocolar, foi a apresentação do seu pedido de demissão, o senhor gravou alguma outra conversa com o presidente da República? Nenhuma. Sobre as circunstâncias das gravações, repetindo, o senhor está dizendo que foram todas gravadas por meio telefônico, é isso? Todas elas são, na realidade, ligações que eu recebi. Calero conta que o ministro-chefe da Casa Civil também o teria pressionado. Eu queria que o senhor me descrevesse esse encontro com o ministro Padilha. Na verdade, foram 3 ocasiões em que o ministro Padilha abordou esse tema comigo, né? A primeira ocasião foi quando ele me liga com a tese de que, na medida em que o processo estava judicializado, o IPHAN não deveria adotar nenhuma medida administrativa a respeito. E me disse, inclusive, que a AGU, novamente, traria algum posicionamento nesse sentido. E aí também me impressionou bastante, né? Porque, mais uma vez, ficava patente que altas autoridades da República perdiam seu tempo em favor de um assunto paroquial, né? Que se referia a um interesse particular, pessoal de um ministro. A grande razão pela qual eu via que não havia mais viabilidade da minha permanência no governo foi quando eu recebo a última ligação a respeito desse assunto, que foi do secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, que é um assessor direto, muito próximo do presidente da República, e aí ele novamente insiste para que eu mande o caso para a AGU. E aí eu falei, bom, realmente o presidente quer que eu interfira nesse processo. O senhor gravou alguma conversa sua com o então ministro Gedel? Não posso responder essa pergunta. O senhor gravou alguma conversa sua com o ministro Padilha? Não posso responder essa pergunta. Por que o senhor não pode responder? Há um entendimento de que isso poderia atrapalhar as investigações. Eu posso falar que houve as gravações, mas não posso falar os interlocutores. Depois de 6 meses no cargo, Calero saiu provocando uma crise. Como é que o senhor se sente nessa posição? Não desejava isso para mim, não desejava isso para o governo. Acho que, como eu dizia, o Brasil vive um momento de crise muito grave e, portanto, todos devíamos estar imbuídos no espírito de tirar o Brasil da crise. Mas me choca realmente em ver que interesses particulares ainda possam prevalecer numa dinâmica de governo. Certamente eles acharam que, para preservar o meu cargo de ministro, eu faria qualquer negócio. Eu jamais faria qualquer negócio para preservar cargo nenhum. Em nota, a Advocacia Geral da União afirma que todos os episódios de controvérsia entre órgãos públicos são analisados pela instituição e que é lamentável a insistência em tentar criar fatos a partir de suposições sem ao menos conhecer como funciona a atuação da AGU. Procurado pelo Fantástico, o ex-ministro Gedel Vieira Lima disse que não tem mais nada a comentar sobre o caso.
A assessoria da Casa Civil informou que o ministro Eliseu Padilha não falaria sobre as declarações de Calero.